Olá! E se uma lei que foi criada para combater a misoginia, na verdade, acabasse piorando a violência? Parece um contrassenso, né? Pois hoje a gente vai mergulhar num argumento que defende exatamente isso. A ideia é que punir um desabafo pode ser como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A grande pergunta que a nossa fonte coloca na mesa é essa: será que o debate legislativo, lá por abril de 2026, não estaria focando no sintoma em vez de ir na raiz do problema? A análise que a gente vai ver aqui sugere que o diagnóstico pode estar, fundamentalmente errado. Então vamos direto ao ponto. Segundo essa análise, o grande erro é tentar usar a força da censura, da punição, para tratar o que seria, na verdade, um colapso emocional muito profundo. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o que a lei enxerga, um crime que precisa de punição. Do outro, o que a nossa fonte aponta, um sintoma de desespero que, antes de tudo, precisa ser compreendido. A metáfora usada para ilustrar isso é muito boa. Proibir o desabafo seria como tampar a válvula de uma panela de pressão. A análise sugere que, em vez de resolver o problema, isso só aumenta, e muito, o risco de uma explosão bem mais perigosa lá na frente. Mas para entender essa lógica do desespero, a análise faz uma distinção que é crucial. A ideia é que nem todo agressor é igual. E a psicologia por trás de um crime passional pode ser um terreno completamente diferente, onde a lei comum talvez não funcione como esperado. E aqui está o ponto central do argumento. Como é que a ameaça de ir para a cadeia vai impedir alguém que já sente que perdeu absolutamente tudo, inclusive a própria vontade de viver? Para essa pessoa, as consequências da lei simplesmente se tornam irrelevantes. E para explicar essa lógica, que parece irracional, a fonte busca apoio numa teoria psicológica bem conhecida que ajuda a gente a entender como as pessoas tomam decisões quando estão sob uma pressão extrema. A análise, então, mapeia essa jornada para o colapso em 3 estágios. É como uma descida, que começa com a perda da estabilidade, entra num domínio de perdas totais e termina num ponto onde o desespero é tão grande que simplesmente apaga o medo da lei. Aí o argumento se expande, sai da psicologia do indivíduo e começa a questionar o papel do próprio Estado nesses conflitos. Será que o sistema de justiça, sem querer, pode acabar piorando a situação? A imagem dessa balança desequilibrada ilustra um ponto crítico. Quando o sistema de justiça parece tomar um lado numa guerra emocional, ele corre o risco de deixar de ser um mediador para se tornar parte do conflito, o que só aumenta a tensão. Ok, então, se, segundo esse ponto de vista, punir não é a resposta, qual seria a saída? A fonte propõe uma mudança bem radical de abordagem. O foco seria em desarmar a crise antes que ela exploda. Mas calma, antes de mais nada, é muito importante deixar claro o que é validação nesse contexto. Não é concordar, não é passar a mão na cabeça. É um ato de reconhecer a dor da outra pessoa, o que é bem diferente de justificar um erro. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, a linguagem da punição, que encurrala. Do outro, a da validação, que, segundo a análise, dá o oxigênio que a racionalidade precisa para voltar a respirar. É o começo da desescalada da crise. E essa prática da validação nos leva a uma visão de justiça bem mais ampla, sabe? Uma que vai além da questão de gênero e que troca o martelo da punição pelo esforço da cura. Portanto, o ponto central é esse. A única maneira de parar de contar vítimas seria com um sistema equilibrado, que se propõe a tratar as feridas de todas as pessoas envolvidas no conflito. E a gente encerra com essa citação que amarra todo o argumento. A ideia de que validar a dor não é justificar o erro, mas sim impedir que o sistema todo exploda. Fica a pergunta no ar. Para construir a paz, a gente precisa de mais punição ou de mais reconhecimento?